Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de colocar o mundo em risco de um conflito global e destacou que ninguém poderia ameaçar a maior potência nuclear do planeta. Ele fez essas declarações durante as comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, na Segunda Guerra Mundial. Putin falou que as elites ocidentais, a quem chamou de arrogantes, se esqueceram do papel fundamental da União Soviética na derrota da Alemanha nazi, e fomentam conflitos em todo o mundo. E ele disse que, enquanto isso, as forças russas avançam contra as forças ucranianas apoiadas pelo Ocidente. Após o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, revisar as tropas sob uma nevasca que não é muito comum em maio, Putin disse na Praça Vermelha o seguinte: "Olha o que leva à exorbitância dessas ambições. A Rússia fará tudo para evitar um confronto global, mas não vamos permitir que ninguém nos ameace. Nossas forças estratégicas estão sempre prontas para o combate." Para Putin, a guerra na Ucrânia faz parte de uma luta contra o Ocidente, que ele acusa de humilhar a Rússia desde a queda do Muro de Berlim em 1989, ao se intrometer naquilo que ele considera ser a esfera da influência de Moscou. No entanto, a Ucrânia e o Ocidente veem a atitude de Putin como uma tentativa imperialista de expansão territorial. Eles estão determinados a derrotar a Rússia, que atualmente controla cerca de 18% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e partes de 4 regiões no leste da Ucrânia. Segundo a Rússia, esses territórios, que um dia fizeram parte do Império Russo, agora estão novamente sob seu controle. Bom, gente, o Dia da Vitória celebra a vitória de Moscou sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra. É realmente um fato o sacrifício do povo russo para que essa vitória fosse possível. Inclusive, há diversos vídeos gratuitos aqui no canal falando sobre esse momento do conflito mundial. E aí, só para relembrar, a União Soviética perdeu algo em torno de 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, incluindo muitos milhões na Ucrânia, mas conseguiu ir empurrando as forças nazi, de volta a Berlim, onde Hitler cometeu suicídio e a bandeira da vitória soviética foi erguida sobre o Reichstag em 1945, dando origem a uma das mais icônicas fotos da vitória aliada. Veja o que Putin disse. No Ocidente, eles gostariam de esquecer as lições da Segunda Guerra Mundial, destacando que a Rússia honra todos os aliados envolvidos na derrota da Alemanha nazi, Ele mencionou a luta do povo chinês contra o militarismo japonês, mas não deixou de valorizar mais uma vez a atuação da União Soviética. Veja o que ele falou. "Mas lembramos que o destino da humanidade foi decidido nas grandes batalhas perto de Moscou e Leningrado. Rizhov, Stalingrado, Kursk, Kharkiv, perto de Minsk, Smolensk e Kiev, em batalhas pesadas e sangrentas de Murmansk ao Cáucaso e a Crimeia." A rendição incondicional da Alemanha nazi, entrou em vigor às 11 horas e 1 minuto da noite de 8 de maio de 1945, marcado como o dia da vitória na Europa pela França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Em Moscou, no entanto, já era 9 de maio, que se tornou o dia da vitória na União Soviética na chamada Grande Guerra Patriótica de 1941-45. Em um desfile muito reduzido, a Rússia exibiu apenas um tanque T-34, caças sobrevoaram a área com o tricolor russo. O desfile também contou com um míssil estratégico intercontinental IARS da Rússia, que, segundo um locutor de TV, tem capacidade garantida de atingir qualquer ponto do globo. Estavam presentes os líderes de Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cuba, Laos e Guiné-Bissau. Os oficiais russos alertam que a guerra na Ucrânia está entrando na fase mais perigosa até agora. Putin tem repetidamente alertado sobre o risco de uma guerra muito mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do mundo. Como temos visto aqui no canal, a crise vem realmente se aprofundando nas últimas semanas. Biden aprovou 61 bilhões em ajuda à Ucrânia. A Grã-Bretanha disse que a Ucrânia tinha o direito de atacar a Rússia com armas britânicas. E o presidente francês Emmanuel Macron não descartou o envio de tropas para lutar contra as forças russas. Em resposta, na segunda-feira, a Rússia disse que faria a simulação de armas nucleares táticas como parte de um exercício militar. Mas e o que Kiev tem a dizer? Hoje, quinta-feira, Zelensky afirmou que a Ucrânia pode conter o avanço das forças russas no leste do país se os países aliados aumentarem o fornecimento de armas. Ele fez essas declarações durante uma entrevista coletiva em Kiev ao lado da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que estava visitando a cidade. Desde o começo do ano, a Rússia tem feito ganhos territoriais pequenos, mas consistentes no leste,
enquanto as forças ucranianas estão enfraquecidas e os estoques de armas e munições estão perigosamente baixos. Na entrevista, que foi concedida ao ar livre no centro da capital, Zelensky explicou o seguinte: estamos pressionando nossos parceiros ao máximo para que aumentem a entrega de armas. Se o fornecimento for ampliado, poderemos impedir os russos no leste, onde eles têm a iniciativa. Enquanto ele falava, as sirenes de ataque aéreo começaram a soar, lembrando a todos da ameaça de mísseis e drones russos, que têm causado apagões por todo o país e afetado centenas de milhares de civis. Sobre a postura da Rússia em relação à paz, Zelensky afirmou: essa é a verdadeira atitude deles. Ele dizia isso enquanto os oficiais se dirigiam para o abrigo por causa das sirenes. Metsola estava em Kiev no Dia da Europa, que celebra a paz e a unidade no continente. Zelensky perguntou a Metsola: como você está se sentindo, Roberta? Ela, que estava a poucos metros de distância, respondeu: estou bem, mas como você disse, é o Dia da Europa. Olhe só para isso, agora eu entendo o que vocês vivem todos os dias. No fim de abril, as tropas ucranianas recuaram de 3 vilarejos no leste, e o comandante-chefe da Ucrânia disse que a situação na linha de frente havia piorado. A decisão dos Estados Unidos de aprovar um grande pacote de ajuda militar no mês passado foi bem recebida por Kiev, mas muitas unidades ainda aguardam o recebimento dessas armas e alertam que o tempo está acabando. Zelensky reconheceu a necessidade de mais tropas, destacando que a falta de soldados está criando uma situação difícil perto de Avdiivka, uma cidade que a Rússia capturou, e também de Pokrovsk, que ainda está sob controle ucraniano. Zelensky ainda destacou que é necessário equipar novas brigadas para conter os russos, o que torna a ajuda, que está há semanas e meses de chegar, ainda mais urgente. Sobre isso ele disse o seguinte: as entregas estão acontecendo, mas não na quantidade que foi prometida. Ele falou também que o aumento da produção nacional de drones e projéteis de artilharia tem ajudado a Ucrânia em sua luta contra os ataques contínuos da Rússia. Gente, mas observem bem o rumo que as conversas estão tomando nas últimas semanas. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia levantou a possibilidade de uma coalizão ad hoc de países ocidentais enviar pessoal de treinamento militar para a Ucrânia, apoiados por defesa aérea em solo. Isso ocorre poucos dias após a Rússia adotar um tom mais agressivo contra o que vê como uma ameaça de maior envolvimento ocidental na guerra. Após se encontrar com seu homólogo britânico David Cameron em Londres, Gabrielius Landsbergis também apoiou a declaração do secretário de Relações Exteriores britânico de que a Ucrânia poderia usar armas fabricadas no Reino Unido contra a Rússia. Essas declarações, junto com Emmanuel Macron não descartando o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, levaram o Kremlin a ameaçar ativos do Reino Unido e a ordenar um exercício de treinamento nuclear tático. Landsbergis, que é secretário de Relações Exteriores na Lituânia há 4 anos, sempre defendeu ações mais duras contra a Rússia. Mas suas últimas declarações mostram que há apoio em parte da Europa para a postura mais assertiva que tem sido adotada ultimamente pelo presidente francês. Claro que vocês lembram quando Macron surpreendeu alguns colegas europeus e enfureceu a Rússia ao dizer que o Ocidente não deve descartar o envio de tropas para a Ucrânia. E de lá para cá vem o Landsberg dizendo o seguinte: nossas tropas treinavam ucranianos na Ucrânia antes da guerra e fazemos isso há muitos anos. Então, retomar essa tradição pode ser bem viável. Isso pode ser um primeiro passo na iniciativa do presidente Macron. Ele afirmou que a proposta de treinar ucranianos dentro do próprio país, presta atenção, é mais prática do que o treinamento que ocorre no território dos membros da OTAN. Você não precisa transportá-los para longe, você tem tudo o que eles precisam bem ali. Pode ser que os instrutores estacionados como parte da coalizão para treinar os ucranianos na Ucrânia sejam defendidos com defesa aérea. E isso, por sua vez, implica que parte do céu ucraniano poderia ser defendido com defesa aérea. Ele destacou que esse movimento mostraria a Putin que não é ele quem decide como estamos ajudando a Ucrânia. Ao invés disso, veremos o que é necessário e nos adaptaremos à situação, porque a situação não está melhorando. O parlamento lituano já deu ao governo um mandato para treinar na Ucrânia, mas Landsberg disse que isso seria melhor feito como parte de uma coalizão maior. Macron, enfrentando críticas generalizadas, manteve sua posição sobre a ideia de enviar tropas para a Ucrânia, argumentando que é legítimo manter a Rússia em dúvida sobre o que o Ocidente está disposto a fazer para defender a soberania ucraniana. Segundo ele, a ambiguidade estratégica perturba Vladimir Putin.
Landsberg disse que as declarações de Macron já tiveram efeito, pois o Kremlin mudou seus cálculos. Veja o que ele falou. Há muita frustração dentro da Ucrânia. Os ucranianos estão deixando bem claro, especialmente Dmytro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores, sobre a necessidade de baterias Patriot e como elas seriam usadas. É impossível deixar isso mais claro. Os danos que estamos vendo, isso é culpa nossa. E nosso fracasso parece um sucesso russo. Mas eles podem fazer isso de olhos vendados se não conseguirmos defender as cidades ucranianas. Eles estão apenas bombardeando os centros nervosos da rede elétrica, o que é muito mais difícil de consertar. Landsberg pediu ao Reino Unido que assuma um papel maior na Ucrânia e negou que o país tenha se afastado demais da Europa para que isso seja possível. Segundo ele, há espaço e há necessidade, e ainda há potencial e há coisas que eles poderiam fazer juntos. Ele ressaltou um possível papel do Reino Unido em enfrentar a ameaça híbrida da Rússia, algo que ele descreveu como uma nova realidade, mas não parte da guerra militar convencional. Bom, mas dentro da Ucrânia estão ocorrendo algumas mudanças. Zelensky trocou o comandante de suas forças especiais hoje, sendo a segunda vez em meio ano que ele substitui o chefe da unidade que opera nos territórios ocupados por Moscou. A demissão do coronel Serhiy Lupanchuk e a nomeação do general de brigada Oleksandr Trepak em seu lugar foram anunciados em 2 decretos publicados no site da presidência, sem nenhuma explicação para a mudança. Desde 2014, Trepak tem participado ativamente das operações de defesa no leste da Ucrânia contra os separatistas apoiados pela Rússia. Ele foi fundamental ao liderar a tentativa de repelir o ataque russo ao aeroporto de Donetsk, uma das maiores operações daquela época. A estrutura de comando militar da Ucrânia foi alterada em vários níveis desde fevereiro, quando Zelensky substituiu o comandante Valery Zaluzhny pelo então comandante das forças terrestres, Oleksandr Syrsky. Na ocasião, Zelensky declarou que uma nova liderança militar estava assumindo o controle das forças armadas e prometeu reiniciar o sistema, trazendo comandantes experientes que entendiam as necessidades diárias das tropas. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre a situação no Oriente Médio. Tanques e aviões de guerra israelenses bombardearam áreas de Rafah hoje. Isso após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçar negar armas a Israel caso seu exército lance uma grande invasão na cidade do sul de Gaza. Enquanto as negociações de cessar-fogo continuavam no Cairo, os grupos militantes palestinos Hamas e Jihad Islâmica afirmaram que seus combatentes dispararam foguetes antitanque e morteiros contra os tanques israelenses concentrados nos arredores do leste da cidade. Moradores e médicos em Rafah, a maior área urbana em Gaza que ainda não foi invadida pelas forças terrestres israelenses, disseram que um ataque israelense a uma mesquita matou pelo menos 3 pessoas e feriu outras no bairro Brasil, no leste. Foi isso mesmo que você ouviu. Na faixa de Gaza, próximo à fronteira entre o Egito e Rafah, há um bairro chamado Brasil ou Ao Brasil. Bom, na periferia leste da cidade, moradores disseram que um helicóptero disparou enquanto drones pairavam sobre várias áreas próximas às casas. Israel alega que militantes do Hamas estão escondidos em Rafah, onde, como sabemos, a população cresceu com a chegada de centenas de milhares de habitantes de Gaza, que buscam refúgio dos bombardeios em outras partes da faixa costeira. Um dos deslocados, Mohamed Abderrahman, disse que temia que os bombardeios israelenses fossem um prenúncio de uma invasão. Veja o que ele disse. Isso me lembra o que aconteceu antes dos tanques israelenses invadirem nossas áreas residenciais na cidade de Gaza. O bombardeio intenso normalmente permite que os tanques avancem para os locais que pretendem invadir. Segundo 2 fontes de segurança egípcias, as conversas de cessar-fogo na capital avançaram um pouco, mas nenhum acordo foi alcançado. Lembrando que Biden foi claro ao avisar Israel. Deixei claro que se entrar em Rafah, não fornecerei as armas. Na terça-feira, tanques israelenses ocuparam o lado de Gaza do posto fronteiriço de Rafah com o Egito, cortando uma rota vital de ajuda e forçando 80 mil pessoas a fugir da cidade, isso segundo os dados das Nações Unidas. Conforme comentamos em vídeos anteriores do canal, autoridades americanas disseram que os Estados Unidos suspenderam a entrega de 1.800 bombas de 2.000 libras e 1.700 bombas de 500 libras a Israel, isso devido ao risco para os civis em Gaza. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, disse que a decisão dos Estados Unidos de suspender algumas entregas de armas prejudicaria a capacidade do país de neutralizar o poder do Hamas. Mas o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse, referindo aos inimigos e amigos de Israel,
que o país fará o que for necessário para alcançar seus objetivos de guerra em Gaza. Em Deir al-Balá, no centro de Gaza, as pessoas que fugiam de Rafah nos últimos dias lotavam a área. Médicos palestinos disseram que 2 pessoas, incluindo uma mulher, foram mortas quando um drone disparou um míssil contra um grupo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.